Nós começamos nova história com uma menina caindo do céu e parando nos braços de um homem. O homem de cabelo loiro encara ela e pergunta que ela acabou de cair do céu. Nossa protagonista, com seus cabelos brancos, com seus olhos vermelhos, pede para ele colocá-la no chão. Nosso homem responde dizendo que não e fala que encontrou sua noiva, e que escapasse seria um problema. A nossa protagonista, não entendendo nada, perguntando noiva de verdade. Ele, com o seu sorriso, respondia dizendo que sim. Nossa protagonista se perguntava do que ele está falando. Ela falava que a última coisa que se lembrava era de entrar no ônibus e sentir um terremoto. Ela olha ao seu redor e vê um vasto deserto diante dos seus olhos. Ela pede licença e pergunta para ele quem ele é e aonde eles estão. Ele falava que Deus não ter contou quem é seu noivo. Tenha em mente de que o Edward Crawford, o dono do Oeste, é seu noivo. Ela começa a suar frio e fala que o Edward Crawford é um vilão psicopata de uma novela chamada Salve-me que tinha lido há algum tempo. E havia muita maneira de descrevê-lo. O dragão selvagem do Oeste. O demônio assassino do deserto. Psicopata assassino. Para ele era normal matar as pessoas que ficavam no seu caminho. Estava tão obcecado com quem tinha cabelo branco, que sequestrava, torturava e matava qualquer um que surgisse, fosse homem ou mulher. Nesse mundo, o cabelo branco era raro, exceto entre os idosos. E a protagonista feminina, Lillian, cujo cabelo era num tom prateado, graças às sequelas de uma doença, também foi sequestrada por Edward. Edward intimida Lillian e se apaixona por ela, só para ser assassinado pelo protagonista masculino, o príncipe. Um maluco que se apaixona enquanto tortura alguém. Dizia que o sofrimento era belo. Talvez Ati tenha a alimentado com o próprio sangue. A nossa protagonista se perguntava por que tinha caído nos braços de um maluco. Um homem pergunta para o Edward o que fará com o resto. O Edward fala para ele cuidar disso. Vemos algumas pessoas amarradas na areia, e depois vemos sangue no chão. A nossa protagonista fica assustada vendo as pessoas morrendo. O Edward dizia que sua noiva parece ter um coração fraco. Ele falava que não podia evitar, então ele pediu uma espada. Então coloca um noiva no ombro. Nossa protagonista pediu para o Edward colocá-la no chão. Então ela percebe que tem cabelo branco. Então ela ouve um barulho de uma lâmina. Ela olha para frente e vê o Edward matando as pessoas que estava amarrada. Ele dizia que sua noiva tem um estômago muito fraco. A protagonista coloca a mão em sua boca e começa a sair lágrima dos seus olhos. Ela dizia que o Edward particularmente é assustador. O Edward que para sua noiva já tinha acabado e que vamos voltar para casa. O Edward coloca ela nos seus braços. E na próxima parte, vemos a cidade natal do Edward, o Ducado Crawford. Vemos o Edward e a nossa protagonista andando a cavalo. A nossa protagonista se perguntava que tinha jogado pedra na cruz. Era um absurdo ter entrado na novela. Ela não acreditava ainda que tinha cabelo branco. E se perguntava que tinha cometido um grande pecado na sua vida passada. Depois de um tempo eles andando, eles chegam na casa do Edward e começam a descer dos cavalos. Vemos um mordomo perguntou que eles já tinham chegado. A nossa protagonista olha para o mordomo e diz que ele é um dos confidentes de maior confiança de Edward. Ele se chama de Seth Millian. Segundo a história original, Seth é o único que vem se despedir e dar as boas-vindas a Edward. E dizem que as crises de raiva de Edward são resultados dele matar vários dos seus empregados. O Seth pergunta para o Edward quem é a senhorita. O Edward responde falando que ela é sua noiva e que finalmente Deus deu um presente para ele. Quando Seth ouviu isso, ele começa a encarar a nossa protagonista. Ela começa a suar frio e se esconde atrás do Edward. O Edward fala para o Seth que sua noiva é frágil. Ela tem um estômago fraco, e você precisa tratá-la com cuidado. Dentro da casa vemos nossa protagonista sentada no colo do seu noivo. Ela toda tremenda pedia para por favor assalta lá. O Edward falaram que não podia fazer isso, não poderia de perder. Ela falava que não ia fugir. O Edward dizia que está tentando desse jeito. Os protagonistas toda tremendo falava que não bem assim. O Edward coloca o seu dedo no nariz dela e depois fala que não é alguém assustador. A nossa protagonista falava que não era isso, é que de repente o Senhor. Na hora que o Edward ouve a palavra Senhor, ele falava que estava a chamar o seu noivo de Senhor, que era para chamar ele de Ed. Então ela fecha os olhos e chamar ele de Ed. Ele falava muito bem para ela e depois ele pergunta qual era o nome da sua noiva.
Ela, suando frio, se perguntar o que fazer. Ela não tinha como saber, já que nunca conheceu ninguém com este corpo e não lembra nada sobre dono do corpo. Mas ao mesmo tempo, ela não podia dizer o seu verdadeiro nome. Ela, olhando para o Edward, dizia por que não responde. Ela acha que era isso que ele estava pensando. Ela começa a lacrimejar e a tremer, e falava que esse nome não entende, e não sabe quem ela é e nem o motivo de cair do seu braço. O Edward dizia que então não sabe. O Edward coloca a mão nos lábios de sua noiva e fala que isso é alguma provação de Deus. Olhos como Jade, cabelo branco. Ele, segurando o cabelo da sua noiva, fala que sua noiva tem razão. Ele falava que é então porque a sua noiva não se lembra nem do seu nome. O Edward coloca a mão nos lábios de sua noiva e falava que certo, isso será divertido, só eu posso fazer LOL, não achar. A nossa protagonista responder dizendo que sim. O Ed pergunta para sua noiva que ele pode te dar o nome. A nossa protagonista se pergunta que, por acaso tenho a opção de dizer não. O Edward começa a pensar, e depois de alguns minutos ele estrala seu dedo e aponta para a nossa protagonista e fala Angelina, que pergunta o que acha para ela. O Edward dizia que era uma presente de Deus, meu anjo. Ele perguntou que ela gostou. A nossa protagonista fala que gostou mais na sua consciência, ela dizia que não. O Edward dizia que Angelina Crawford combina com ela. A Angelina fala que o Edward nunca deixa de lado aquilo que alguma vez lhe pertenceu. E quando se desfazia de algo, é porque se tornou um cadáver, ou porque não serve para mais nada. E se tentar fugir, é torturado até a morte. Angelina se pergunta que ela tem que passar por isso. O Edward pergunta para uma noiva o que ela está pensando. Ela é assustada, dizia que não era nada demais. A Angelina, no seu pensamento, falava que entre as sequestradas pelo Edward, nenhuma delas era chamada de noiva, e então por que ele a chama assim? Ela fala para o Edward que tinha uma pergunta. O Edward dizia que as perguntas são irritantes, mas darei uma permissão especial à minha noiva. Então a Angelina pergunta para o Edward por que ela e sua noiva. O Edward responde que recebeu uma mensagem do oráculo. Se você se casar com a mulher que cair dos céus, terá uma longa vida. A Angelina fala que a família imperial e a nobreza têm a tradição de receber mensagens do oráculo desde a infância. Certamente na obra original, só mencionado o oráculo do príncipe herdeiro, e nada sobre o oráculo de Edward. No entanto, tampouco é mencionado que ele estaria procurando uma mulher para se casar. O Edward dizia que tenha pensado muito que recebeu a mensagem do oráculo e pensava que talvez Deus estivesse brincando com ele. Mas no fim, trata-se do futuro e do quanto irei viver. Não, e então os sacerdotes, que receberam o oráculo agora estão mortos. A Angelina nos braços do Edward se tremia de medo. E o Edward falava que não estava esperando que caísse do céu literalmente. A Angelina falava no seu pensamento que ela e a noiva que o oráculo mencionou, a noiva do Edward. O Edward dizia que estive procurando por toda a vida por ela. A Angelina falava que não é possível. Então ela se lembra de uma coisa da história. E então a Angelina pergunta para o Edward que ela é uma Druid. O Edward dizia que ela tem cabelo branco e além disso seus olhos parecem joias que mudam de cor de acordo com o ângulo da luz e você é linda. A Angelina se pergunta quem ela é. E na história original não é falado muito sobre Druid. A Angelina pergunta o que é Druid. O Edward dizia que são elfos. Os elfos é como uma espécie com sangue de fada. O deserto que pertence ao Duque Crawford e o seu lar. Uma raça que trará desgraça ao Império. O próprio Imperador encarregou de aniquilá-los. Mas quando morreram, deixaram uma maldição. Demônios incontroláveis começaram a surgir. Uma raça que o Imperador havia se encarregado de exterminar, e que foi exterminada. A organização secreta da família real Raven. A Angelina no seu pensamento dizia se lembrou e que você não estava procurando alguém com sangue de Druid. O Edward perguntava por que ela estava tão surpresa. A Angelina, se tremendo, dizia que ela era elfa e você me procurou para me matar. O Edward, com a cara séria, falava: quem se atreveria a causar um dano ao que me pertence? O Edward dizia para não se preocupar, só preciso que fique do meu lado. A Angelina falava que você também é assustador. O Edward falava que suas noivas era covarde demais. O Edward dizia: você está distraindo para que eu deixe de te abraçar. O Edward chamava os Sets e pede para ele traga a adaga e também o certificado de compromisso. A Angelina pergunta o que certificado de compromisso.
O Edwin fala que gostaria de fazer os votos de noivado, caso queira. O Edwin dizia que não te contou antes porque pense que a minha frágil noiva ficaria surpresa demais. A Angelina fala que, enfim, está confusa nesse momento e não sabia por que tinha caído do céu, e é assustador não me lembrar de nada. E hoje foi a primeira vez que nós vemos, não é? O Edwin dizia para que ela perdoasse ele não levou em consideração os seus sentimentos. A Angelina ficou surpresa quando ouviu o Edwin se desculpando. Ela dizia que ele era para ter dito isso primeiro. O Edwin dizia para não se preocupar porque ele não se afastará da Angelina em momento algum. A Angelina falava que esse é o problema, não acho que você vai me deixar ir embora. O Seth traz a adaga e o contrato de noivado. O Seth pergunta que realmente quer fazer isso. O Edwin dizia que parece que a minha noiva está muito nervosa. Quero que se certifique de não de deixe ela sozinha. Pode sair, Seth. A Angelina se tremendo falava que não se trata disso. O Edwin pega a adaga e fala muito bem, vamos lá. O Edwin dizia para ficar com calma, ele farei isso. O Edwin com a adaga apontando para o seu dedo e fala que a sua noiva é frágil. Se você quiser pode fechar os olhos. Ela tremendo e lacrimejando fala que de um pouco de tempo. Depois tempinho o Edwin falava para ela abrir os olhos. E apontava seu dedo cortado para Angelina. O Edwin mandava ela beber o sangue. No final das contas ela bebeu o sangue. Vemos o Edwin dando um chocolate com sangue para a Angelina. A Angelina pergunta por que ele deu o seu sangue. O Edwin dizia que ela precisa beber o sangue para que possamos ficar juntos. A Angelina falava que tinha esquecido que o Edwin deu sangue para a Lilian quando se confessou. Ela falava tentar-lo entender, dava dor de cabeça. O Edwin falava que infelizmente ela parecia bom. A Angelina fala que ela não iria desmaiar, só porque bebeu uma gota de sangue. O Edwin pegava a adaga e falava que agora era a vez da sua noiva. A Angelina assustada falava que você tinha dito que não ia fazer isso comigo. O Edwin falava que, para ela não fuja, pois ele queria tratar sua noiva com o mais amavelmente possível. O Edwin dizia para não ficar com medo, só fique nos meus braços, e então me certificarei de que fique segura e feliz. A Angelina no seu pensamento falava que ele não está irritado. O Edwin faz o pequeno corte no dedo da Angelina. A Angelina falava que estava ardendo. O Edwin pega o dedo dela e coloca na sua boca. A Angelina, tudo envergonhada, mandava ele parar. E puxa o seu dedo para longe da boca dele. A Angelina, limpando o seu dedo, falava que compartilhar o sangue com uma adaga brilhante não parece ser algo que faria só por estar louco. Ela pergunta ao Edwin por que está fazendo isso. O Edwin dizia que isso que acabaram de fazer era um pacto de sangue. A Angelina pergunta o que é isso, mais no seu pensamento, ela falava que só de ouvir já é assustador. O Edwin dizia que há uma magia nesta adaga, então se sangrar através dela e compartilhar o sangue, se tornarão um só corpo, tanto do corpo quanto de alma. Não apenas posso saber onde você está, como também posso sentir quando sua vida estiver em perigo. E matei todos que sabiam sobre o meu oráculo. A Angelina falava que estava acabada. O Edwin dizia que precisava proteger a sua noiva. Não é assim, a Angelina falava que tinha caído em uma armadilha. Mas já o Edwin com o contrato de noivado na mão. Ele com um sorriso na cara falar para sua noiva, que tal nós assinamos o contrato? A Angelina se perguntava o que fazer, o que deveria sair correndo por não poder fazer isso. Não mesmo se fugir, seria pega logo. E não conheço o idioma daqui então como assino. Angelica fica surpresa quando pega o contrato porque ela consegue ler o idioma, mas ela não sabia que era algo bom ou não. Mas mesmo assim ela ensinou o contrato. O Edwin dizia que agora todo o mundo saber que você é a minha noiva. Agora que terminamos tudo, vamos descansar. A partir de agora é aqui que você irá descansar. A Angelina no seu pensamento fala que a intenção de me manter sob vigilância e bem clara. O Edwin dizia que não sabia que nós íamos encontramos assim tão de repente. E não então estávamos preparados? Desculpe. A Angelina com um sorriso falava que isso é o suficiente. Tem tudo o que preciso. O Edwin dizia que então me avise se precisar de algo. Quero que se sinta confortável. A Angelina dizia que sim. O Seth falava para o mestre que trouxe as criadas que cuidarão da senhorita. Uma das empregadas se chama de Sarah, chefe das criadas. E que precisar de algo, avise a qualquer momento. E a outra se chama de Jenny.
Ela fala vai fazer o seu melhor para servi-la. Então a Angelina pede para o Edwin bota ela no chão. O Edwin pergunta por quê? Ela respondeu dizendo que queria cumprimentá-las. O Edwin com as caras sérias fala para ela fazer isso daqui do seu braço, pois mesmo se estivesse deitada, ninguém falará nada. Não é mesmo? A Angelina falava que era um prazer conhecê-las, por favor cuida de mim no futuro. O Edwin dizia que suas noivas precisará aprender etiqueta. A Angelina pergunta qual era o problema. O Edwin dizia que nunca existiu uma duquesa que usa honorificos. A Angelina falava que ainda não é uma duquesa. O Edwin falava que ela é sua noiva, sua prometida. A Angelina falava mais ainda não estava casada. O Edwin falava que estiver decepcionada por não termos casado anda era só dizer, posso fazer tudo o que queira. A Angelina falava que não era só isso, ela não é uma nobre. A Angelina sentindo a aura do Edwin, ele falava quem quer desrespeitou sua noiva. Angélica respondia para o Edwin que ela tinha ficado o tempo todo nos seus braços, então você saberia. O Edwin dizia para a Angelina para que ela não pense em mais nada, você é a noiva de Edwin Crawford, o senhor do Ocidente. Basta se lembrar disso. Pensava que ele era assustador porque não sorria, mas ele tem um rosto expressivo, então ela fala para ele que estava tudo bem. Então ela vai para o seu quarto e deita na sua cama. Ela pensava que ia passar o dia todo com ele, mas não foi assim. Então vendo as memórias do Edwin falando que ia buscá-la para jantar. Então sua empregada fala que ia preparar um banho. A Angélica se levanta e falava que sim, por favor. Empregada, dava um sorrisinho e fala que por favor espere um pouco. Ela também sorrindo falava que muito obrigado, mas ao mesmo tempo ela pensava que ela não estava acostumada com isso. Então depois de empregada saiu, Angélica perguntou o que deveria fazer agora, já que aconteceu tantas coisas que nem conseguia pensar em nada. Então ela disse que primeiro ia se olhar no espelho, então quando ela se olha, dizia que realmente é uma joelha. Então ela se sentou e falou que sabia que o Edwin era obcecado com cabelos brancos por causa do joelho, mas então como ele soube sobre o joelho, e como encontra a luz. Então ela dá um suspiro e falava como ela saberia se nem ela apareceu a história original. E pensava que ela estava em campo minado que nem sabia onde pisar para sobreviver, mas pensar de ter feito um pacto de sangue poderia salvar a vida, mas mesmo assim ela falava que não ficava tranquila pois não sabia quando ele voltará a fazer alguma loucura. Ela falava que era impossível fugir com essa aparência, ela chamará atenção aonde que ela vai e no fim o imperador ou Edwin são suas únicas opções. Com o imperador ela não poderá negociar, mas com o Edwin é diferente, pois sou a noiva do oráculo. Mas não sei por que eu estou preocupado com isso, mas de qualquer forma preciso me manter no lado do Edwin para poder sobreviver. Pois pode ser um clichê nas novels, para domar o vilão, mas um vilão ainda é um vilão no final das contas, como você esperar que eu vou domine uma pessoa que é conhecida como um assassino. A ela falava que precisava aguentar o tempo que fosse possível, pois o seu objetivo é viver por muito tempo por sua opinião pelos seus gostos, mas nada disso adianta na sobrevivência. Ela pensava que ia passar despercebida pois poderia sobreviver. Então depois de alguns minutos vemos lá tomando banho na sua banheira, a empregada vendo ela cansada pergunta para Angélica que ela quer uma massagem, ela responde dizendo que sim, então vemos empregada fazendo massagem. Angélica pensava que isso era maravilhoso, mas ao mesmo tempo ela se perguntava se ela merece mais, mesmo assim ela falava que isso era muito refrescante. A empregada fazer essa massagem na mão dela via um anel e perguntar para ela o que era esse anel. Angélica ouvindo isso pensa anel e levanta sua mão e quando olha ela pergunta o que é isso, ela se perguntava se pertencia à dona desse corpo. Então ela tira o anel e percebe que tem algo escrito nele, mas ela não conseguiu entender que dizia. Ela perguntou para Jenny que ela consegue ler isso. Ela responde dizendo que sente muito, mas não reconheço estas letras. Então ela coloca o anel de volta. Então quando ela acaba de tomar banho, ela vai ajeitar seu cabelo. Angelina pensava que a aparência dessa joia era suspeita assim como a escrita desconhecidas, mas parece que algo ruim aconteceu com a dona desse corpo porque ela caiu do céu, para começo de conversa. Então ela acaba de se arrumar e a empregada fala que ela precisar de alguma coisa não hesite em chamá-la, então ela se retira. A Angélica ainda pensando que não fazia sentido a pessoa cair do céu do nada, mas não sei porquê.
Então ela cansada cai na cama e falar que realmente não sei. Então ela se deita e falava que por enquanto vai se concentrar em sobreviver e para isso primeiro, mas então ela acaba adormecendo. Então já é outro dia e vemos ela ainda dormindo, mas ela começa a acordar devagarinho. Mas então ela ouviu a voz dizendo que ela acordou, a pessoa que falava era o Edwin. Ele ainda dizia que não sabia que sua noiva era tão dorminhoca. Ela não entendendo nada, só via a cara do seu noivo ao seu lado. Quando ela se toca, ela começa a gritar. O Ed falava que realmente não esperava essa reação toda dela. Ela com vergonha se cobrira e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele dizia que por acaso um noivo não pode ir ao quarto da sua noiva. Isso não é estranho. Ela nós seus pensamentos falava que nem somos casados ainda. Angélica perguntar para ele se ele ia vir todos os dias. Ele falava que tinha dito antes que ele sempre estaria ao seu lado. Ela pensava que então tudo isso não foram apenas palavras vazias. Ela suando falava para ele que ela tinha acabado de acordar. Ele com a cara séria dizia: então não posso vir. Ela fica com vergonha, gritava falando que não era isso, era só que quando acaba de acordar, meu cabelo está desarrumado, ainda nem lavei o rosto, tirei o hálito, não é bom. Ele ouvindo isso dava uma risada e falava que ela era muito adorável. Ela suando pensava que ele ia matar ela. Ele se levanta e coloca ela nos braços e fala que agora que você acordou vamos comer o café da manhã. Então eles vão para a mesa de jantar, eles chegam lá. O Edwin fala para ela que ontem ela foi dormir antes dele e ele falava que ela não faz ideia, tem como ficou chateado porque não conseguiram comer junto. Ela ouvindo isso fica sem palavras. Então ele pergunta para ela o que ela gostaria de comer. Ela ver uma ruma de comida, falava que bom, acho que não posso comer tudo isso. Ele dizia que não queria que ela comesse tudo isso, que só comesse o que mais gostasse, pois o chefe se esforça muito preparando tudo isso, mas não sei se será do seu agrado. Ela nos seus pensamentos achava que ia ficar pirada de ansiedade se ficasse plantada aqui, mas realmente posso recusar a comida. Ela dá um sorriso e falava que muito obrigado pela comida. Então ela começa a comer, mas depois de alguns minutos ela acaba. O seu noivo vendo isso fala para ela que ela comeu muito pouco. Ela dizia que não era acostumada a comer muito de manhã, mas ao mesmo tempo nos seus pensamentos ela falava que era porque ele estava observando ela o tempo todo. Então o Edwin chama o seu mordomo. Ele pedia para trazer mariscos e sopa de cogumelos e também mandar falar para o chefe que ela gostava de agridoce. O mordomo responde dizendo que sim. A Angélica olhando para ele dizia que ele não comeu nada enquanto estava observando ela. Ela tá disfarçando o olhar, disse que isso a surpreende. O mordomo perguntava que podia retirar isso. O seu mestre responde dizendo que sim. Ela ouvindo isso pedia para ele esperar e falava que ele ainda não comeu. O mordomo e o Edwin ficam surpresos ouvindo isso. Ela vende a reação dele e se perguntava que tinha dito algo errado. Ele perguntou para ela se ela está preocupada com ele. Então ele começa a rir. Ela fecha os olhos e se tremia dizendo que estava se sentindo mal porque ele não comeu. O Ed dizia que achava que teria que dar uma grande doação ao tempo depois de tudo, pois tenho sorte de ter uma noiva com um grande coração. Então ele fazendo carinho nela dizia que ele vai trocar de roupa e voltar logo e fala para ela não se preocupar com ele pois ele não come muito. Então ele chama o Jenny. Então chega e fala que semestre e acompanharei a senhora até o vestiário. Então elas se retiram, mas a Angélica continua pensando no que tinha dito sobre eles comerem junto. Então Elad chegou a ter um vestuário e a Jenny falava que tinha comprado alguns vestidos pelo pedido do mestre ontem e é possível que não seja do seu tamanho, mas eu farei os ajustes se necessário. Angélica vendo a quantidade de roupa que tinha tecido que ela preparou tudo isso em um dia, eu achava que seria 3 ou 4 vestidos pois tinha a impressão de que ele seria só um vilão sedento por sangue, mas na verdade ele é bastante generoso. A empregada fica feliz pois achava que só teria que ajustar as mangas. Eu também disse que por enquanto quando ela arruma sua roupa ela faria um penteado e uma maquiagem. Então vemos ela sentada e a empregada no lado penteando seu cabelo. Angélica se perguntava o que deveria fazer agora. Ela disse que sabia que aqui ia morrer, mas logo em segundos encarnei nesta nova e toda esta situação surreal, mas não tenho tempo para ficar triste pois desde que cai nas garras desse assassino é como se tivesse uma espada apontada para o seu pescoço, e em primeiro tenho que aumentar as minhas chances ter sobreviver e para fazer isso terei que reduzir as situações perigosas e para isso preciso que o Edwin sobreviva, e o problema é que o príncipe herdeiro
assassinará. E apesar de ter uma força descriminal, razão pela qual o Edwin morre é por causa da espada Cefiro, uma espada feita escamas de dragão que pode cortar tudo neste mundo e além disso, possui um poder divino que pode neutralizar qualquer oponente, e ela dizia que precisava encontrar essa espada antes do príncipe herdeiro, pois nesse momento em que ele impunha a espada, não só o Edwin morrerá, mas ela também enfrentará a morte. Então, depois que ela acabou de se arrumar, ela foi até o seu noivo. Quando ele ver ela, ele dizia que essa roupa não se iguala à beleza de sua noiva. E ele ainda dizia que precisava conseguir roupas novas, mas nenhuma peça se enrola à beleza da sua noiva. Ela, ouvindo isso, dizia que já tinha roupa o suficiente, então ele segura as mãos dela e dizia que sabia que ela não que gananciosa, mas me permita-me só dessa, pois quero considere um presente. Então Angélica falava que tudo bem. Então em outra parte temos eles em uma sala e o Edu fazia ela sentar, então ela olha para a mesa, envia umas caixas e perguntava o que era isso. Ele chegou mais perto ela e dizia que ela tinha dito que não se lembrava de nada, mas a parte daqui você saberá quem é. Então ele fala que a Joeri herdam o sangue de uma fada nascida de uma joia, e por isso que tem a habilidade de dominar a joalheria. A Angélica, não entendendo nada, falava joalheria, ele responde dizendo sim. Então ele fala que a capacidade de extrair e utilizar o poder latente de uma joia. Ela fica feliz e pergunta para ele que poder uma joia tem, mas ao mesmo tempo ela pensava que poderia disparar uma bola de fogo assim como os magos. Então o Ed dizia que não sabia os detalhes, mas a maioria das pessoas o conhecem o poder curativo. Ela fica um pouco chateada e falava que claro, e ao mesmo tempo ela dizia que isso era razoavelmente bom. Ela perguntou para ele como se usa joias, ele dizia que não sabia. Ela dizia o que? Você estava bancando o expert. Então ele bota os seus dedos nos lábios. Ela e ele dizia que belos lábios franzidos são esses, e os olhos em seus olhos também é bem irreverente. Então ela, ouvindo isso, fica sem palavras. Ele dizia que como a tarefa, pense nisso, quando conseguir usar a magia das joias e te considerei um desejo. Ela fica feliz e dizia um desejo, mas rapidamente a felicidade acaba quando ela ouve ele falando que, no entanto, não poderá romper o noivado nem fugir dele. Ela balançava a cabeça e falava que sim, não tem como fugir tão facilmente, agora já aconteceu e preciso dominar a arte da joalheria. E para quem é do me garanto o meu desejo de sobreviver. Em outra cena vemos eles no deserto, a Angélica perguntar para ele por que tinham vindo para o deserto, mas ela pensava que ele ia enterrar ela porque não pode despertar a sua habilidade com joias. O Edwin falava que esse era o lado Joeri, e também ele se perguntava se as memórias ela voltariam se ela viesse até aqui, e ela pensava que também esperava que isso acontecesse, mas não era por causa da memória perdida e sim porque uma alma foi trocada, mas de qualquer forma ele não vai mesmo enterrar. O Edwin falava que a terra de onde Joeri viveu se chama Ambria. Então ela pergunta como ele sabe tanto. Ele fala que é porque é um clã que viveu em nosso território há muitas gerações e quando ele era jovem o seu pai contou várias histórias. Ela responde dizendo entendeu. Ela dizia que apesar de não ter sido detalhado na história original, é dito que a morte do Duque Crawford estava relacionada à família imperial. E dizem que o imperador, que considerava Crawford uma pedra no sapato, fez com que os monstros ficassem loucos depois que Joeri foram exterminados, levando o antigo duque à morte. Mas agora pensando bem, estou cética, mas não acredito que o Crawford cairia tão facilmente. O Edwin chama ela e fala que aqui é a Ambria. Ela descendo no camelo, falava o Joeri realmente vivia num lugar assim. Ele responde dizendo que não era assim quando Joeri estavam vivos. Ele perguntava para ela que ela se esqueceu que ela pode usar magia das joias. A surpresa falava que você não tinha dito que eu só poderia cura. Ele falava que esse era o caso da maioria das pessoas, mas sua mãe dizia que Ambria tinha bosques e lindos lagos. Angélica se perguntava aqui se era possível e perguntava que o antigo duque já esteve aqui alguma vez. Ele responde dizendo que quando se torna chefe da família deve fazer uma visita ao menos uma vez, então outras pessoas também vieram até Ambria. Ele também dizia que sua noiva tinha muitas perguntas hoje. A Angélica falava que só queria saber se poderia ajudar a recuperar as suas memórias, mas acho que só posso usar magia das joias quando as minhas memórias voltarem. O Edu falava que isso era incrível. Ou é porque você quer a recompensa?
Então ela vira a cabeça e dá algumas risadinhas. E Ambria estava protegida por barreiras, mas não era visível para quem não tinha permissão, é como um espaço que não existe. Então ela dizia que era por isso que ele colocou ela no chão, então ele aponta para a árvore, quando ela ver ela falava que isso é a árvore guardião de Joere, e diziam que a barreira se manteve graça ao poder dessa árvore guardião. Ele dizia para ela se aproximar e ver de perto. Quando ela chegar mais perto, encosta sua mão na árvore e dizia que ela sabia que essa mulher é da raça que você protegeu, e esta mulher deve ter lutado muito para sobreviver, ao menos deveria-se lembrar. Então a árvore começa a brilhar e quando ela percebe sua mão estava grudada, ela se perguntar por que não consigo soltar minha mão, então ela fica puxando, mas então acaba desmaiando. O Edwin vendo isso fica preocupado e vai até ela e perguntava o que está acontecendo, então ele vê a mão dela grudada, e pedia para ela soltar, mas ela não conseguia, ele preocupado falava que como uma árvore morta se atreve. Mas nessa hora um dos soldados grita para ele falando que é um ataque. Ele dizia que esses corvos e pedir que por favor espere um pouco que logo ele voltarei para sua noiva. Ela sentindo dor falava que isso doía demais e que sentia o seu coração prestes a explodir. Então ela olha para o lado e vê um homem com uma espada. Ela vem no rosto mais de perto falava que Raven. Ela fica com medo e falar que não queria morrer, e dizia que queria viver, então ela grita para o Edwin. Quando ela estava prestes a ser cortada pelo assassino, o Ed apareceu atrás do assassino e com sua espada ele cortou o assassino. E desce que como você se atreve, não toque no que é meu. Então ele vai até sua noiva perguntar como ela está, mas ela ainda estava grudada na árvore e estava começando a suar frio. O Ed falava para ela esperar um pouco, eu voltarei logo depois de cuidar de tudo. Angelina vendo a situação que estava, ela dizia que ia, mas então ela foi interrompida pelo Ed que falava que ela não ia morrer e se fizer isso, vou te caçar até o inferno, e vou fazer você implorar, pela sua vida. A Angélica vendo Ed indo atrás das pessoas, dizia porque alguém morto imploraria pela vida, isso não faz sentido. Mas isso é estranho quando Edo me abraçou me sentir que nem sequer Deus pode me fazer mal, ele me tranquiliza com sua presença. Como é que posso me sentir tranquilo perto desse maluco? Por acaso sinto tanto dor que não consigo pensar claramente, mas não sei. Então o Ed falava que quando Angélica caiu do céu eu estava muito surpreendido, mas também tinha muitas dúvidas. O momento, o lugar e até mesmo a aparência, tudo era demasiado perfeito. Só havia uma forma de averiguar se ela era uma Joere. Eu lhe dei um pouco do meu sangue. Uma pessoa normal só precisa de uma gota de sangue de uma Crawford para sentir uma dor imensa por todo o corpo, mas ela só mostrou uma expressão de insatisfação. Foi então que soube que não podia a deixar ir. É por isso que tomei o seu sangue, mas a Joere com quem acabava de fazer um contrato de sangue, não se lembra de nada. Mas não faz sentido se você não lembra. O que eu deveria fazer? Ele pergunta para os funcionários. O assistente falava que tal ir até a Ambria. O Ed falava que ele estava certo, ainda tem isso sobrando, e nunca se sabe se colocar em uma situação familiar. Pode ser que lembre de algo, mas não sei quando atacaram os Ravens, mas sei que não são rivais para mim. O Ed manda o Bear envia mais lobos a Ambria, e mantém alerta se vêm os Ravens e coloca vigilância ao máximo, e como isso poderei proteger lá. Mas então por quê? Eu preparei tudo cuidadosamente e procurei durante todo o tempo esta Joere, é a minha esposa e não encontrarei outra igual. O Bear falava, meu senhor acalme-se. Mostrava ele com raiva que até dava para ver suas veias. O Ed falava que sabia que precisava se acalmar, e se eu continuar assim, a minha esposa não me conhecerá. Ele olhando para trás via Angélica caída no chão e ele gritava por ela. Ele ainda até ela, segurava ela e pedia para ela acordar, ele vendo tudo isso ficava desesperado que até tremia de medo. Mas ele percebe que ela não está morta, como eles fizeram o contrato de sangue se ela estivesse morta ele saberia. Ele se pergunta por que isso aconteceu. O Bear dizia que a situação foi controlada, o Ed perguntava se alguém conseguiu escapar, me responde sendo que não, mas mesmo assim o Ed mandava ele verificar de novamente, pois não quero que ninguém saiba sobre a minha esposa. Ele responde que sim. Ele acreditava que o plano era perfeito, mas realmente a minha esposa não deixava de surpreender.
De volta ao castelo, o Ber tinha chamado o médico e tinha dito para ele tudo. A referência à senhorita era confidencial. O Ed falava certo. O Ber falava para seu mestre que agora o tratamento terminou. Por que não a deixa dormir, e você também precisa descansar? O Ed falava que já estava descansando segurando a sua noiva em seus braços em cima da cama. O Ber falava que você saltou várias refeições. Ele responde dizendo que está bem, mas dava para que não estava, então o seu servo se retirava. O Ed falava que o inimigo foi derrotado e Angelina está a salvo, mas a minha raiva não desaparece. Quando penso em tudo que teve que passar a minha espada, o meu estômago se embrulha. Mas não importa o que eu não te deixaria ir, sinto que a loucura me consumirá se a deixar ir. Ele falava que sentia muito, eu não voltarei a te colocar em perigo novamente. Mas parece que tentar usar os Ravens foi um plano terrível. Eu refleti sobre as minhas ações, então acorda logo. Então mostra a árvore guardia ir lá está outra pessoa, e ela tocava na árvore e falava que por fim chegou o momento, já passou muito tempo. Mas saindo disso é mostrado outra cena, mostra um homem de cabelos brancos sentado no seu escritório, ele falava que você falhou de novo, um dos assassinos pedia perdão para ele. O homem perguntou se alguém sobreviveu, ele respondeu dizendo que não. O homem chamava ele de Cassan, fui eu quem te escolheu como chefe da Raven, não é para me decepcionar. O Cassan falou que me certificarei de encontrá-lo, então ele desaparece. O homem se perguntava onde diabos você se escondeu. Eu queria contar a todos que seria uma grande conquista, destruí-lo, e é assim que me fere. Ainda assim houve um pouco de êxito, já que Crawford continua vivo e bem ao ponto de matar os meus Ravens cada vez, mas como ele continua vivo. Toda a raça Juer está definitivamente morta, em outras palavras, porque o homem que deveria se enfurecer e morrer está vivo e herdou o poder de sua família. Se Crawford está vivo, o poder imperial não ficará completo. O Imperial Assírio, com exceção do centro, onde se encontra a elite, é um país onde as famílias aristocráticas têm mais influência do que a elite. O Peyton, o Duque do Oriente, o Crawford, o Duque do Oeste, o Chavigny, o Duque do Sul e o Eisen, o Grão-Duque do Norte, o chefe de cada região. Então eles, o Duque de Crawford é a família militar mais forte do Império que protege a fronteira ocidental em termos de poder militar, eram mais fortes do que a família imperial, e além disso, o poder da família Crawford é ridículo. Se eles fossem leais à família imperial, não seriam mais confiável do que isso. Eu não ficaria preocupada se pudesse controlá-lo, mas dentre as 4 famílias, eles foram os mais rígidos há gerações. É melhor viver tranquilamente sem interferir uns com os outros. Mas não posso. A minha coroa deve ser perfeita. Esse império é meu. Mas já da mansão do Ed. A Angélica estava acordando. O Ed está ao lado dela só esperando. Quando ela olha, fica surpresa. O Ed falava que ainda bem que acordou antes que a paciência acabasse. Ela perguntava o que aconteceu, mas ela está mais intrigada porque ele estava na cama dela. O Ed falava que não se lembra de novo ou talvez seja porque ontem você ficou doente. Mas ela começa a se lembra o que aconteceu ontem. Se lembrando ela fica com medo que até se tremia. O seu noivo vendo isso abraçar para ela e falar que agora está tudo bem, ela ouvindo isso começava a chorar. Ela falava que realmente pensava que ia morrer, mas estou viva. Então ela perguntou para o Ed se a árvore guardia não estava morta. Ele responde dizendo que sim, mas há muito tempo. Mas ela falava que a árvore guardia parecia estar viva, pois ela não me soltou. No pensamento falava que além disso a dor aguda era como uma palpitação. O Ed falava que suponho que a minha noiva seja especial, vendo que a árvore morta também é mesquinha. Mas encontrarei a árvore guardia, então não se preocupe. Ela falava que sim, obrigado. Ela falava que agora a pergunta que resta é, então Ed, quem eram aqueles que tentaram me matar ontem? O Ed ouvindo isso falava para escuta e não fique muito surpreso. O Raven, a organização secreta da família imperial de Olhos Vermelhos, há 15 anos, era um grupo de combate que surgiu junto com a conquista de Juere pelo Imperador, agora está ativo sob a direção do Príncipe Herdeiro. Tudo relacionado até mesmo à sua existência está omitindo, a única coisa que sai é que estão buscando rastros de Juere. A Angélica ouvindo isso se tremia ainda mais e dizia que já sabia de sua existência, já sabia de tudo, porque isso seria uma realidade inevitável tocando na sua pele.
Ela estava com medo, e disse que, se Raven encontrasse então ela já era. O Ed falava que por isso não queria dizer. Mas não há nada a temer, eles nunca poderão te ameaçar. Ela olhando para o Ed dizia que de novo, eu odeio admitir, o odeio tanto que me irrita, mesmo quando a minha mãe estava presa na árvore guardia, doía como se fosse morrer, mesmo quando a espada do Raven estava apontada para ela, o Edo foi o único que veio em sua mente. Ela dizia que tinha que ficar com alguém que não sabia quando enlouqueceria só para sobreviver. Ele ainda a abraçando dizia que a sua noiva é bem exigente, mas ela ainda dizia que não há lugar algum que seja seguro para ela. Mas então mais tarde naquele mesmo dia, ela falava que precisava aprender a joalheria o quanto antes, mas ela não fazia nenhum progresso. Então a sua empregada abria a janela e viu que ela está suspirando muito ultimamente, mas não posso deixar isso acontecer, então ela chamava dizia que hoje o dia está lindo, perguntava se ela gostaria de sair até o jardim. Então a Angélica vai para lá. Ela vende o jardim desse que era lindo, a sua empregada olhando isso dizia que as calêndulas estão em plena floração, então vale a pena dar uma olhada, então eu vou buscar uma bebida para você, algum chá ou bolo que goste. A Angélica falou que queria comer bolo se possível. Ela falava que claro só um momento, por favor. Angélica pediu para Jenny esperar e perguntou se ela poderia pegar flores enquanto esperava. Então depois de alguns minutos ela recebe uma cesta de flores e dizia que realmente não precisa de tanto, então ela se lembrava que Jenny tinha falado, ia pedir ao jardineiro, então ele trouxe uma cesta cheia. A Jenny voltando com a comida perguntava se todas as flores eram calêndulas, Angélica falava que sim, e perguntava o que fazer com tudo isso. Ela responde dizendo que colocaria em alguns jarros e levaria para o quarto, para o resto, por que não fazer uma coroa de flores? Pode deixar que eu me ocupo das flores, mas antes beba algo. Ela ouvindo isso falava obrigado, vou comer. Pegando o bolo, botava um pouco de creme e comia, mastigando ela dizia que era muito delicioso. Mas então uma pessoa apareceu atrás dela e dizia que você estava aqui, então ela ouvindo isso ficava em choque olhando para trás era o Ed. Ele perguntou para Jenny o que ela fez para deixar sua esposa tão feliz, pois ela parece mais feliz do que quando está comigo, e perguntava se ele fazia ela se sentir mal. A Angélica falava que bom, só estava passando pelo jardim e via as calêndulas e resolvi tomar chá. Ele falava que entendi. O que você comeu que te deixou tão contente? Ela falava que era um bolo. Ele olhando fala quem raios deu essa coisa à minha esposa. As empregadas ouvindo isso ficavam se tremendo de medo. Mas rapidamente Angelina falou que poderia parecer ruim, mas era delicioso. Então ela botou o recheio no bolo e entregou para ele comer, ele sentou e comeu. Ela vende isso falando que é bom e que tal, é uma combinação deliciosa. Ele comendo sem falar nada, mudava sua impressão, ela vendo isso se perguntava que tem alguma droga no bolo. Mas então ele cutucava ela falando que ela era linda e nunca pensava que seria tão emocionante que a minha esposa se centrasse em mim. Mas então ele vendo as flores falavam o que é isso, ela responde dizendo que são calêndulas, elas eram tão bonitas que pedi algumas ao jardineiro. Ele perguntava se ela gostava de calêndulas, e se quer plantar em todo o palácio. Ela falava que não, está tudo bem, ele dizia, mas você falou que gostava. Mas ela dizia que não são só as calêndulas que ela gostava, também gostava de outras flores. Então ele dizia é mesmo, então ele fica quieto, ele fala mais nada. Ela vendo isso Priscila que estava começando a ficar incomodada, e perguntava se ele queria que ela fizesse uma coroa de flores. Responde uma coroa de flores. Ela falava que sim, pois achava que ficaria linda em você, então ele falava mesmo, eu quero uma. Mas então ela fica mais preocupada ainda dizendo o que acontece se não for do agrado do Edwin, então ela acaba fazendo uma coroa, mas ela dizia que isso meio bagunçado, e faz outra, mas essa aí ela fala que esta tem uma flor esmagada, então faz mais uma essa ela falava que era muito linda que era perfeita. O Edwin perguntava quanto tempo tinha que esperar, pois estou entediado. Ela estava nervosa e falava que já estava pronto. Ele vendo tantas flores se perguntava qual era o dele. Ela responde que todas foram feitas para ele, pois ela queria te dar mais bonita mas não sabia qual você ia gostar. Ele ouvindo isso ficar feliz e falando que todas em para mim, mas ele disse qualquer coisa que a sua esposa faça para mim está bom.
Então ele pegou um e colocou e perguntou então como ficou. Ela vendo isso dizia que tinha tanto medo que nem tinha notado, mas ele tem a cara tão bonita. Então ela responde dizendo que sim, ficou bonito. Ele dizia que agora era sua vez, então pegou uma coroa e colocou nela, e falou que ela estava linda. Ela ouvindo isso falava que era estranho, um jardim lindo, os bolos e minhas flores favoritas e o Edwin sorrindo. Ela dizia que se sentia que todas essas paisagens é uma mentira em comparação ao que aconteceu ontem, mesmo que seja um pouco provável. O Ed dizia que em que estava pensando minha esposa, é que pensei que era graciosa o que Ed ficasse melhor com a coroa que eu, pois queria usar as mesmas joias que eu. Ela dizia que não é nadar disso. Ele ainda falou que ela pode ter se quiser, vamos cuidar disso mais tarde, mas ela dizia que não se interessava em usar joias de casal. Então ele carregava ela nos braços. Ela dizia que podia caminhar com as minhas duas pernas. Mas então ela perguntou para o Ed que lugar era aquele. Ele se vira e falava que este era, mas quando ele olhava ele ficava todo sério. Mas então o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.